Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre o Palmeiras, com Leila Pereira admitindo um karma em busca do camisa 9. Já no Corinthians, doação generosa para a vaquinha da Neoquímica Arena. Te atualizo também sobre o São Paulo que pode eliminar o rival Palmeiras e responde a respeito do suposto interesse do Vitória em Sabino. Preciso te atualizar também sobre o mais novo alvo do Vasco para a ponta direita. Tem novidades importantes no Flamengo, com o clube comprando outro percentual de Gonzalo Plata e recusando duas ofertas do Zenit. Para completar tudo sobre Cruzeiro e América, que se enfrentaram nesse domingo na semifinal do Campeonato Mineiro. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar falando sobre a seleção brasileira sub-20, que começou o sul-americano de forma tenebrosa, derrota por 6-0 para a Argentina, mas terminou com o título. Nesse domingo, vitória por 3-0 contra o Chile e derrota da Argentina para o Paraguai. A Argentina precisaria ganhar por 4 ou mais gols de diferença do Paraguai para ultrapassar a seleção brasileira. Dessa maneira, o Brasil se sagrou campeão, tentando ou diminuindo o impacto daquela goleada por 6-0 contra os hermanos. Alguns dos destaques desse sul-americano chamam demais atenção, pelo menos para mim, o Pedrinho, meio atacante que já vestia a camisa do Corinthians e foi negociado com o Zenit, com a 10 da seleção brasileira, fez bom sul-americano. Bora falar também sobre a minha Portuguesa, que com os resultados do Campeonato Paulista desse domingo caiu para a última colocação do seu grupo. Santos é o primeiro com 12 pontos, Guarani e Red Bull Bragantino tem 11, a Lusa também tem 11, mas está atrás dos adversários pelo número de vitórias. Quero falar agora sobre os semifinais do Campeonato Carioca. A última rodada da fase de grupos, que vai classificar os últimos times para a semifinal, promete ser muito interessante. Há dois times garantidos. O Flamengo e o Volta Redonda, ambos têm 20 pontos e vão para a rodada final já garantidos. As outras duas vagas são disputadas por até 7 times. E se o campeonato acabasse hoje, dois grandes ficariam de fora, o Fluminense e o Botafogo. O Maricá é o terceiro, o Vasco aparece em quarto, o Vasco soma nesse momento 14 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que é o quinto. Já o Botafogo aparece em sexto com 13 pontos. A gente tem, por exemplo, um Vasco e Botafogo, ou seja, um dos dois deve ficar fora, com o risco até dos dois em caso de empate. Só para completar, Madureira, que é o terceiro colocado, pega o Nova Iguaçu fora de casa. Então ainda dá para sonhar com uma semifinal, tendo Flamengo, o Volta Redonda, que é o segundo, e mais dois grandes clubes do futebol carioca. Tudo ficou para a última rodada, campeonato dos mais equilibrados dos últimos tempos. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, que fez oferta por Nuno Moreira, atacante português de 25 anos de idade que pertence ao Casa Pia. Ele havia sido revelado no Sporting de Portugal. Importante contar que essa negociação ocorre em paralelo às tratativas pelo Benjamin Garré, do Krylia Sovetov da Rússia, e também em paralelo a possibilidade de contratação do angolano chamado Lloyd Augusto. O Garré está mais perto do que o Augusto. A expectativa do Vasco é de que o Krylia libere o Garré nos próximos dias e ele já desembarque nessa semana para se apresentar e fazer todos os trabalhos com o restante do elenco. Sobre o Nuno, jogador revelado na base do Sporting, boa temporada atual com 9 gols marcados, titular absoluto. Informação que vem de Portugal dá conta de que o Nuno Moreira já aceitou a proposta vascaína, o Casa Pia que tem criado dificuldade por entender que trata-se de um jogador de enorme potencial. Só para completar o noticiário do Vasco, GB já está de volta ao Rio de Janeiro, depois da negociação frustrada com o Fenerbahçe, ele havia sido reprovado nos exames médicos. Bora falar agora sobre o Flamengo, várias novidades sobre o rubro-negro. A primeira delas, o Flamengo vai ter de comprar mais 50% dos direitos econômicos de Gonzalo Plata. O atacante equatoriano que pertencia a um time árabe no ano passado foi comprado, teve 50% dos direitos econômicos comprados. Na oportunidade, o Flamengo gastou 4 milhões e 100 mil dólares. Ficou combinado que os outros 50% custariam 3 milhões e 900 mil dólares e seriam adquiridos assim que ele batesse a meta de 1.500 minutos. O Plata está bem perto de alcançar essa marca e já dá para dizer que o Flamengo já prepara o pagamento dessa grana para o Al Saad, time que joga no Catar,
para que a transferência seja dada como concluída. Não dá para dizer que é uma má notícia, pelo contrário, Gonzalo Plata tem boa performance, um desempenho bem legal, e a partir daí o Flamengo passa a ter 100% dos direitos econômicos do jogador. Em caso de venda futura, toda a grana pertence ou fica para o Fla. Nem considera um valor caro, 8 milhões de dólares por 100% do atleta. Só para completar em relação ao Flamengo, Rubro Negro recusou nos últimos dias 2 ofertas do Zenit. A primeira delas por Wesley, lateral direito, proposta de 25 milhões de euros. A segunda oferta pelo Gerson, de 18 milhões de euros. O pai do Gerson chegou a dizer uma proposta de 35 milhões de euros do Zenit. Naquele momento nem tinha oferta. Essa proposta chegou mais recentemente com cifras bem inferiores, por 18 milhões de euros. O Flamengo não aceita nem abrir conversas, tá? E a promessa feita pelos dirigentes do Fla é de que ninguém importante do elenco sai antes da disputa do Super Mundial de Clubes. Só para arrematar sobre o rubro-negro, Lohan não vai mais para o CSKA. Ele havia sido liberado, inclusive, para viajar pelo Flamengo, mas quando estava no aeroporto foi avisado para não embarcar. Tudo porque o CSKA não enviou os documentos que o Flamengo exigia. Depois descobriu-se que isso aconteceu porque CSKA e Lohan acabaram se desacertando em relação à questão financeira. Que novela essa, hein? Meu Deus do céu. A saideira do Fla, Agustin Rossi, goleiro do Rubro Negro, ainda não tomou gols vestindo a camisa do Flamengo pelo Campeonato Carioca, edições de 2024 e 2025, 15 partidas em campo e 0 gols sofridos, marca bem interessante. Hora de falar sobre o Neymar, ou melhor, sobre o pai do Neymar, que deu uma entrevista antes do jogo contra o Água Santa, a vitória do Peixe por 3-1 na Vila Belmiro, com ótima atuação do Neymar. Neymar marcou seu primeiro gol na volta ao Peixe, gol em cobrança de pênalti, também participou de outros lances importantes. O pai do Neymar admitiu que assinou um contrato curto para o filho com o Peixe à espera de outras alternativas. Dentro do próprio Santos, dá uma olhada na frase, abre aspas, nosso projeto não é de 5 meses com o Santos, apesar de o contrato ser apenas por esse período. Nós não viemos aqui para disputar 5 meses. Nós viemos para dar a oportunidade de o Santos se reestruturar nesse período, encontrar parceiros que possam ajudar o clube a se reerguer. Já apareceu muita gente, fecha aspas, tenho contado para vocês que o Neymar e o pai condicionaram esse contrato curto para que o Marcelo Teixeira avance naquela ideia de SAF. O Neymar pai, em especial, quer muito comprar o Peixe em parceria com alguns outros amigos e a partir daí transformar o Santos numa máquina de fazer dinheiro. Só para completar sobre o Santos, com a vitória contra o Água Santa, o time saiu da última para a primeira colocação do grupo, 12 pontos contra 11 de Guarani, Red Bull Bragantino e Portuguesa. Santos ainda pega o Noroeste em casa e a Inter de Limeira fora, são os 2 compromissos finais do Peixe. Quero falar agora sobre Cruzeiro versus América. Adversários da semifinal no jogo de ida, empate em 1-1. Tem um número super importante sobre esse duelo. Gabigol, reforço mais caro do Cruzeiro para 2025, ganha mais sozinho do que todo o elenco e comissão técnica do Coelho. O Gabigol tem um custo mensal para a Raposa de 2 milhões e 400 mil mês, obviamente mensal é mês. Já o América tem um custo com jogadores e comissão técnica de 2 milhões e 300 mil reais mensais. Muito louca essa ideia, né? De que um atleta sozinho custa mais do que todo o seu adversário. Importante contar ainda que o América fez uma redução importante na folha salarial em relação ao ano passado. Coelho de 2024 gastava 4 milhões de reais por mês na Série B. Entendeu-se que não havia capacidade para tanta arrecadação e para tanto custo. Dessa maneira, o Coelho conseguiu reduzir sua folha salarial. Hoje o teto é de 150 mil reais por mês. Ninguém ganha mais do que esse valor. E aí, só para arrematar de vez, apesar da discrepância dos números, com o Coelho gastando 2 milhões e 300 mil mês contra 20 milhões de reais do Cruzeiro, dos 2 confrontos entre os times nesse ano, 2 empates em 1-1. E o América tem melhor campanha do que o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. São 14 pontos em 9 jogos do América contra 12 pontos em 9 jogos do Cruzeiro. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, muitas novidades, que incluem também o risco de o time não passar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Quero começar falando sobre mercado. Leila Pereira admitiu, depois do empate em 0-0 contra o São Paulo, no Allianz Parque, que o Verdão tem um problema em relação ao 9. Ela chegou a tratar essa história até como um karma.
porque é um dos primeiros pedidos de torcedores e também de comissão técnica, mas o Palmeiras não consegue ter êxito em relação a esse jogador. Pedro do Flamengo, Vitor Roque, Gabriel Jesus, vários nomes de peso já foram tentados, sem nenhum acordo até esse momento. Para piorar, negociação com o Vitor Roque, que havia causado boa expectativa, depois de o atacante de 19 anos dizer sim ao Palmeiras, ela parece ter dado alguns passinhos para trás. Isso porque Manu Forjato, diretor de futebol do Betis, deu uma entrevista afirmando o seguinte, abre aspas, não tem nada sobre a saída do Vitor Roque. Nem o Vitor Roque, nem seu entorno, nem o Barcelona, com quem temos boa relação, muito menos eu dissemos qualquer coisa sobre a saída dele. É totalmente falso, afirmou o dirigente do Betis. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim? Já tem proposta do Palmeiras e é falso? Essa é a estratégia que o Betis encontrou para tentar valorizar o Vitor Roque e ganhar alguma grana. O jogador pertence ao Barcelona, está emprestado até junho, e para liberá-lo agora, o Betis vai exigir uma compensação financeira, que aumentaria ainda mais o custo para o Palmeiras. Verdão, que já ofereceu 24 milhões de euros ao Barcelona, o Barça quer 27 milhões de euros fixos, além de bônus. Para piorar, ainda tem essa grana paga, que teria de ser paga ao Betis. O Vitor Roque acabou perdendo espaço e foi reserva mais uma vez nesse final de semana, as chegadas do Cucho Hernández, atacante colombiano que foi pretendido pelo Botafogo, e de Antony acabaram por tirar um pouquinho do espaço do atacante brasileiro. Só para completar em relação ao Verdão, o time hoje é o terceiro colocado do seu grupo, bastante ameaçado de não classificação. Daqui a pouco eu falo mais sobre o tema quando me referir ao São Paulo. Bora falar agora sobre uma doação generosa para a Neoquímica Arena. Você sabe que está rolando uma vaquinha desde novembro do ano passado para tentar quitar todo o financiamento do estádio alvinegro. Já dá para cravar que isso não vai acontecer. A meta era de 700 milhões de reais, o Corinthians ainda não conseguiu alcançar 37 milhões de reais. De qualquer forma, no último sábado, a Neoquímica Arena, a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora oficial do Corinthians, fez uma doação de 500 mil reais para essa vaquinha. Antes, porém, a patrocinadora Master fez uma brincadeira com torcedores pedindo engajamento dos corintianos. Assim que se atingisse um determinado número de citações nas redes sociais, haveria o depósito dos 500 mil, e assim foi. A Esportes da Sorte ainda fez uma outra promessa. No próximo jogo do Corinthians dentro de casa, no domingo contra o Guarani, cada gol alvinegro vai garantir 300 mil reais de doação para a vaquinha virtual. Digamos que o Corinthians vence o Guarani por 4-0, 4-1, 4-2, enfim, marque 4 gols. Já dá para cravar que 1 milhão e 200 mil reais serão doados pela Esportes da Sorte. Esses 1 milhão e 200 se somariam aos 500 mil que já estão na conta. Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Timão, pagando 110 milhões de reais por ano e também banca parte dos salários do Memphis Depay. Só para completar em relação ao Corinthians e também esse assunto, a Gaviões da Fiel chegou a anunciar o pagamento da 44ª parcela, no valor de 44 mil, tudo isso tem sido quitado nos últimos dias, desde o início da campanha. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que tem a chance de eliminar o Palmeiras do Campeonato Paulista. É que o Verdão não depende apenas de si para passar para a próxima fase, ele vai precisar que Ponte Preta e São Bernardo tropecem. E Ponte Preta e São Bernardo são justamente os dois próximos adversários do São Paulo no Campeonato Paulista. Como o Tricolor empatou com o Palmeiras em 0-0 nesse domingo, no Allianz Parque, já dá para dizer que o São Paulo está classificado para a próxima fase. E se o Novo Horizontino não vencer nessa segunda-feira o Mirassol, em jogo que fecha a rodada, já vai dar para cravar também que o São Paulo será o primeiro do seu grupo. Isso porque vamos imaginar que o Novo Horizontino empate. Ele vai diminuir para 3 a diferença ou a desvantagem dele em relação ao São Paulo. Mas ainda que vença nessa última rodada, o Novo Horizontino só vai fazer mais um jogo e o São Paulo perca suas 2 partidas, os times terminam empatados, mas com o São Paulo com mais vitórias. Ou seja, se o Novo Horizontino não vencer nessa noite, o São Paulo não precisa mais de pontos para se classificar. E muito torcedor do São Paulo nas redes sociais está fazendo campanha para que o Tricolor use time reserva e com o Jandrei no gol para a partida de quarta-feira no Morumbi contra a Ponte Preta. A Ponte é hoje o time que dá mais chances de o Palmeiras se classificar, só para vocês entenderem a situação do grupo. O São Bernardo tem 22 pontos, é líder da chave, e se conseguir um empate nos 2 jogos que ainda faz, contra Portuguesa e São Paulo, ele não pode ser alcançado pelo Palmeiras. O Palmeiras até chegaria aos mesmos 23 do São Bernardo, mas perderia no número de vitórias. Ou seja, restaria apenas
ao Palmeiras a chance de ultrapassar a Ponte Preta. Hoje o Palmeiras tem 17 pontos, a Ponte Preta tem 19. Se a Ponte vence o São Paulo, ela vai para 22 e fica bem perto da classificação para a próxima fase. O Palmeiras, o atual tricampeão paulista, ficaria de fora da primeira fase do Paulistão pela primeira vez desde 2010. A saideira sobre o São Paulo. Especulação de que Sabino pode trocar o tricolor pelo Vitória, não confere. Conversei com o Luiz Taveira, empresário do jogador, e ele me assegurou que nem existe proposta e que o Sabino não tem nenhuma intenção de sair do São Paulo para jogar em outro clube brasileiro. Depois da partida contra o Palmeiras, Zubeldia foi pelo mesmo caminho, afirmando que gosta demais do Sabino e que não pretende liberar. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!